Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre Casamento às Cegas, 8ª temporada. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, essa temporada foi a maior de todas, né? Já que a produção resolveu aumentar o número de participantes, com vários deles que trabalham na área da saúde. E nessa temporada tivemos aí 5 casais, mais um que quase rolou, mas não rolou. E eu odeio quando uma temporada começa com as cenas do que a gente vai assistir, porque já vai dando vários spoilers de algo que a gente ainda nem viu. E eu odiei também, né? 6 episódios só com o momento ali das cabines. Achei chato, muito longo, teve vários momentos que até deu sono de tanta conversa nas cabines. Após várias conversas leves e repletas de risadas, a Mônica se sentiu bem à vontade com a energia do Joey, né? Eles rapidamente descobriram várias afinidades e nessa temporada vários casais, né, gostaram aí das mesmas coisas, né? Eles tinham dado match em diversos aspectos, como gostar de um certo tipo de dança e até não gostar de música country, que é um ritmo muito comum e muito tradicional lá nos Estados Unidos, né? E essas combinações acabaram marcando o relacionamento deles, rolou uma conexão e o Joey expressou admiração por conhecer essas particularidades da vida da Mônica e quis também, né, avançar com o relacionamento. Ele acabou pedindo ela em casamento e ela aceitou. Com isso, eles foram o primeiro casal a ficar noivos aí nessa temporada. E antes do encontro face a face, o Joey demonstrou preocupação, né, com a possibilidade da Mônica não aprovar o estilo e a aparência dele, mas essas inseguranças ficaram de lado no momento em que eles se viram pela primeira vez. E eu achei assim um casal meio bobo, na verdade eu nem achei que eles eram um casal. Eles começaram a rir, continuaram rindo, parecia assim, mais dois amigos do que, né, um casal de fato. Pode até ser que eles cheguem ao altar, porque, né, até agora não rolou nenhum tipo de drama, mas vem a fase aí da lua de mel, das férias, né, dos casais. Pode ser que venha drama, mas eu acho eles assim, simplesmente amigos e não um casal de fato. Como eu disse, essa temporada foi cheia de casais se conectando, né, por ter várias coisas em comum. E o Ben e a Sarah se conectaram por conta de air fryers, crenças e também por conta de churrasco. E às vezes, o amor não se manifesta em grandes gestos românticos, né, mas sim nessa conexão sobre assuntos do dia a dia que possam interessar aí aos dois. E foi assim com eles. A Sarah e o Ben conseguiram explorar esses temas durante, né, as conversas aí nas cabines, lembrando das brincadeiras de infância e também falando de questões sociais mais profundas e bastante pessoais também, né? Como homossexualidade, religião e racismo. A Sarah mencionou que tinha uma irmã que é homossexual e que desafiou a educação conservadora que ela tinha em casa com a família dela. E durante a conversa sobre religião, a Sarah não ficou satisfeita ao ouvir que o Ben admite não estar atualizado sobre questões sociais contemporâneas, especialmente sobre o movimento Black Lives Matter e o assassino do George Floyd, né, que gerou muita polêmica lá nos Estados Unidos e também no mundo todo, né, quando policiais acabaram assassinando aí um homem preto, né, lá nos Estados Unidos. A Sarah também aproveitou as conversas para perguntar sobre tudo pro Ben e até as opiniões políticas dele. Mas ele revelou que não participou da última eleição presidencial, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, igual rola aqui no Brasil, né, que a gente tem que ir lá votar obrigatoriamente. A resposta dele não agradou a Sarah, que ficou um pouco assim preocupada e disse que era importante discutir sobre o que acontece ao redor deles. E olha, a Sarah tem toda a razão, né? É muito importante a gente saber o que tá acontecendo, né? Ali onde a gente mora. E o Ben concordou, explicando que não queria que ela se sentisse pressionada a educar ele sobre essas questões políticas. E depois dessa conversa honesta, o Ben se ajoelhou e pediu a Sarah em casamento. E no encontro face a face, os dois trocaram beijos, se olharam com muita intensidade e eu achei que tá rolando assim uma química entre os dois, viu? Mas esse lance de religião pode aí acabar afastando eles, né? Já que o Ben vem aí de uma família cristã e parece que a família da Sarah não liga assim tanto pra religião, né? E a gente também viu aí o triângulo amoroso entre David, Lauren e a Molly. Ele ficou dividido entre as duas e disse que elas tinham tudo o que ele buscava
e desde já, né, ele já é o boy lixo aí da edição, né? A Molly ficou super animada com o romance crescendo entre ela e o David, enquanto ela desabafava com as outras mulheres lá no lounge sobre o quão bem as coisas estavam indo. Ela diz também que ele iria terminar com a Lauren, e ela acabou ouvindo essa conversa, ficou chateada e foi confrontar aí o David, né, pra saber se era verdade ou não. E ela deixou claro que, embora apoiasse o David nessa exploração de se conectar com outras mulheres, ele precisaria, né, escolher apenas uma. E o David ficou dividido entre a Lauren e a Molly, mas ele terminou com a Molly e disse que a Lauren sempre foi a número 1 dele na lista. E com isso, as duas até chegaram a conversar e a Molly contou pra Lauren que o David iria escolher ela, né? Depois de muita conversa, ele acabou escolhendo a Lauren. E lá no início das conversas entre os dois, nas cabines, né, o David fez uma piada sobre a idade da Lauren, dizendo que ela não era mais atraente por ter 30 anos. Ai, uma piada assim tão desnecessária, né? O que causou um desconforto nela, e ela até perguntou, né, se ela deveria sair do encontro. E ele estava sempre fazendo assim, né, piadas desnecessárias, sem graça, o que acabou, né, gerando ali um clima meio, né, azedo, e ele já vinha dizendo que era brincadeira e tentando rir pra não pesar esse clima, quando ele fazia, né, essas brincadeiras desnecessárias. Ele também revelou pra Molly que traiu a antiga namorada dele e também disse pra Lauren que antes julgava as mulheres pela aparência e que hoje em dia ele não faz mais isso. E muita gente, claro, já colocou várias red flags nesse comportamento dele, e eu também já acho assim, o boy lixo da edição, pelo amor de Deus, Lauren, sai dessa. Apesar desse começo meio difícil, a Lauren e o David encontraram, né, um acordo ali de como queriam administrar a casa e também como iriam cuidar dos futuros filhos. E depois, no encontro face a face, os dois se beijaram. Parece que rola uma química, né, entre a Lauren e o David, mas por enquanto, né, porque pelo que parece, nas próximas cenas, eu tô achando que esse casal vai acabar se separando. Já a Lauren e a Molly fizeram as pazes, a Molly pediu desculpas pelo comportamento dela, e parece que tudo acabou bem entre as duas, mas nas cenas dos próximos episódios, a gente vai ver também a Molly encontrando pela primeira vez com o David, e parece que vem coisas por aí, hein? Já o David teve duas conexões com a Virginia e também com a Brittany, ou seja, né, mais um triângulo amoroso que sempre rola no casamento às cegas. E a Brittany parecia bem mais próxima dele, já que ela compartilhou experiências com o basquete universitário, já que o David também jogava, né, ou até ainda pratica esse esporte. Tinha tudo ali pra rolar essa conexão entre eles. Eles também tiveram ainda uma super coincidência, né, já que os pais dos dois se chamam Willie Jr. E assim, uma mega coincidência, os pais terem o nome e o sobrenome ali igual, né? Já a Virginia se conectou com o David por descobrir que eles se formaram na mesma escola, mas não no mesmo ano, né, já que ela é 5 anos mais velha que ele. Ela também ficou bastante atraída pelo comportamento dele, já que ele é um cara mais gentil, e isso foi algo que faltou nos relacionamentos anteriores dela, pelo menos foi o que ela disse, né? Já o David compartilhou as lutas dele com o vício, elas também compartilharam coisas íntimas, e aí aos poucos uma conexão foi ficando mais forte do que a outra, já que a Virginia disse que gostaria de um relacionamento baseado na fé, e a Brittany resolveu compartilhar uma conversa sobre sexualidade, uma conversa muito íntima, né? E foi aí que a conexão entre a Brittany e o David começou a desmoronar, já que ela admitiu que já tinha ficado com outras mulheres, mas não se via casando com a mulher, e sim com um homem. E eu acho que o David ficou meio enciumado, né, e com medo de ser trocado por uma mulher, já que ele disse que iria pensar no que ela tinha falado e que precisava de um tempo, mas a Brittany resolveu desistir dele, né, e terminar todo o relacionamento, tudo que eles tinham, citando a falta de compreensão do David, né, porque ele não quis mais falar sobre isso, simplesmente ele, quis um tempo e pronto, e acabou. Com isso, o David decidiu focar mais na Virginia, e inclusive a Brittany, o Jay e o Alex
apareceram na reunião da 7ª temporada, mas a gente nem sabia aí, né, sobre as histórias que eles iriam contar agora na 8ª temporada. Falando na Virginia, ela e o David trocaram presentes significativos, né? A Virginia deu ao David um anel de família, e eu não entendi, né, se é um anel de família e é super importante, porque ela tá dando esse anel pra um cara que ela acabou de conhecer, e no máximo ela deveria dar esse anel, né, depois de casada. Enquanto o David deu aí de presente pra ela um colar. E segundo o David, ele acordou no meio da noite e resolveu anotar os sentimentos que ele tinha pela Virginia, e transformou isso em uma carta que ele acabou lendo pra ela no dia seguinte. Rolou o pedido de casamento pra Virginia, e quando eles se encontraram pessoalmente, a química entre eles parece que fluiu naturalmente, sem nenhuma barreira, e vamos ver, né, nos próximos episódios. Porque como a gente só assistiu aí conversa na cabine, não dá pra julgar tanto ainda esses casais, né? Falando em triângulo amoroso, nós tivemos uma espécie de quarteto amoroso envolvendo a Madison e seus dois amores, o Alex e o Mason. E também o Mason dividido entre a Madison e a Meg, né? Nas cabines, a Madison e o Alex compartilharam as vulnerabilidades. Ela revelou detalhes sobre a infância difícil, o impacto da dependência da mãe dela, que acabou afetando, né, os relacionamentos amorosos da própria Madison. Já o Alex compartilhou as histórias de bullying que ele sofreu quando era mais novo e as dificuldades na escola, né? E ainda diz que também foi expulso de casa. Enquanto isso, a Madison também criou uma conexão com o Mason, já que eles trabalham em áreas criativas, né? E também falaram sobre a importância da família, o que acabou ligando ali a conexão deles. O Mason pareceu que estava mais interessado na Madison do que na Meg. Durante as cabines, ele confessou que queria ter um compromisso com ela, ou seja, com a Madison. Mas a Madison ficou ali meio desconfiada, né, e resolveu observar, já que após o encontro da Meg com o Mason, ela voltou toda animada e com isso achou meio injusto, né, do Mason ficar dando esperança tanto pra ela quanto também pra Meg. E quando a Meg descobriu que o Mason tinha dito pra Madison que ele estava comprometido com ela, antes de ele ir ao encontro com a Meg, ela também resolveu abandonar o Mason e terminar tudo com ele. E essa declaração do Mason não deu bom, já que a Madison perdeu o interesse nele, né, e resolveu escolher o Alex. Em seguida, a Madison e o Alex decidiram namorar, enquanto o Mason tentou, sem sucesso, né, reconquistar a Meg. E quando pareciam estar prestes a noivar, a Madison e o Alex discordaram quando ele resolveu defender o Mason. A Madison se sentiu invalidada pela atitude do Alex, que demonstrou empatia por alguém que, na opinião dela, acabou prejudicando ela, né? E nesse caso era o Mason. E o Alex declarou que eles não estão prontos para noivar e ambos encerraram a participação no programa. E eu achei curioso, né, que a Madison implicou com o Mason, mas ela meio que tava fazendo a mesma coisa, né? Mantendo ali o Alex e o Mason. E pra mim ficou parecendo que a Meg era a segunda escolha do Mason, porque ele só pediu pra ter um relacionamento sério com ela depois que a Madison escolheu o Alex, né? E o Mason quis pagar de espertão e ficou sem ninguém, né? Já o Alex, a Madison e a Meg deverão retornar na festa, né? Aquele encontro que sempre rola ali no final da temporada. E vamos ver o que vai rolar nas cenas dos próximos episódios. E pra mim ficou parecendo que o Mason e a Meg estão juntos, porque parece que eles chegaram meio que de mão dadas ali naquelas cenas. Durante as conversas nas cabines, o Daniel surpreendeu a Taylor com um buquê de flores. E eles chegaram até a trocar cartas, né? Ai, que romântico. E o Daniel compartilhou a insegurança, né, de ser um homem baixinho. E já a Taylor falou de como ela luta por conta da imagem corporal dela, que também causa ali uma insegurança nela, né? O casal também descobriu uma paixão em comum aí, né? O Natal. O Daniel, inclusive, presenteou a Taylor com a mesma meia de Natal que ela tinha quando criança. E a única preocupação real deles é que a conexão deles pode ser boa demais pra ser verdade. E parece que eles já estavam prevendo o futuro. Enquanto a Taylor lia a carta, ela confidenciou que tinha orado e pedido um marido. E que a escolhesse, assim, né, todo dia. O Daniel pediu a Taylor em casamento e os dois se conheceram pessoalmente. Eu achei super fofo o encontro face a face dos dois. Até parecia que tinha rolado uma super química, que, tipo assim, dá pra apostar que esse
casal vai casar. Mas após o encontro, a Taylor diz que se sentia preocupada, porque parecia que já conhecia o Daniel e que ele até teria seguido ela no Instagram antes das gravações do Casamento às Cegas começarem. Segundo a Taylor, ela se lembrava da foto do Daniel no Instagram com ele sentado em frente a uma árvore de Natal, com a perna levantada e com uma bebida na mão. Por ela expor muito da vida dela no Instagram, ela sentiu que o Daniel poderia ter se aproveitado dessas informações, como, por exemplo, ela diz que ama o Natal e os enfeites, né, de Natal. O Daniel teria usado essa informação para conquistar ela. E falando que também gostava do Natal, que gostava de usar a meia do Natal com a inicial do nome dele e esse tipo de coisa. A Taylor diz que mesmo aprendendo a gostar dele durante as cabines, ela não consegue ignorar esse pensamento que vem na cabeça dela e ela achando, né, que ele aproveitou aí dessas informações. Ela chegou a questionar ele sobre isso, mas o Daniel negou que teria seguido ela. Mas a Taylor não ficou, né, aí convencida e disse que ele teria seguido ela e depois teria deixado de seguir. E a conversa terminou sem solução, deixando a Taylor indecisa sobre esse relacionamento. E pelo que deu pra ver nas cenas dos próximos episódios, até ficou parecendo aí que os dois não estão mais no casamento às cegas, porque não mostraram cenas novas deles, né? Ou então também a edição, né, resolveu ali fazer um mistério e escondeu ali as cenas, né? Vai que o casal voltou, vai que eles estão juntos e eles resolveram esconder. E pelo que a gente vê também nas cenas dos próximos episódios, o drama vai vir com tudo entre os casais e a parte que eu mais gosto, porque a gente consegue ver, né, como eles interagem juntos e também com os outros casais, né? Mas olha, foi assim chatíssimo acompanhar 6 episódios de conversas nas cabines e eu acho assim que foi o começo de temporada mais chato da história do Casamento às Cegas. A Netflix deu um tiro no pé com esse monte de episódios só com conversa e mais conversa. E você, gostou do começo da 8ª temporada do Casamento às Cegas? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!